aula de número 21, Lei da Cocriação, parte 1. Por quê? Porque essa é a lei que eu quero ter mais cuidado ao transmiti-la, porque enquanto nós não estivermos muito cientes do que vai aqui no nosso campo, nas nossas memórias, nós ainda podemos estar criando muito efeito colateral para a nossa vida. Então eu quero realmente caprichar nesta lei aqui, porque eu não quero causar efeitos colaterais para mim, por estar ensinando coisas que as pessoas possam estar usando de maneira equivocada, como todo mundo faz na internet, né? Só se fala em dinheiro, em dinheiro, dinheiro. Quantos vídeos, se vocês procurarem lá, vai dizer assim, como ajudar o planeta Terra, como mudar a vibração do planeta Terra, como trazer uma nova Terra. Você vai encontrar muito poucas pessoas falando isso, ou são pessoas muito sérias, já ensinando muita coisa, não necessariamente nesse sentido, né? Mas são coisas que corroboram para essa transformação. Mas quando se fala em cocriação, o foco é no dinheiro e pronto. Em relacionamento também, né? Então vamos às leis correspondentes, leis da essência, do mínimo esforço, do distanciamento, do entusiasmo, lei da incompletude, da manifestação da fonte, entre tantas outras. Então, como eu disse, esse meu cuidado, ele vai colocando 2 pontos muito importantes para a gente dar início à lei da cocriação. O primeiro é retomar o conceito junguiano de sombra, que aqui nós chamamos de contramão, eu não sei se vocês já tinham feito essa conexão. E depois a primeira lei da correspondência, que é a lei da essência. Então, vamos lá. Do ponto de vista da ciência, existem marcadores somáticos que se baseiam nas experiências emocionais passadas. Por exemplo, diante de uma experiência negativa, há uma predisposição posterior para que essas situações sejam evitadas. Usando um ditado popular, gato escaldado tem medo de água fria, não é verdade? E agora que você já tem esse entendimento, né, sobre a relação do nosso cérebro reptiliano com a porção emocional que se desenvolveu sobre ele, nós podemos entender mais profundamente o que significa esse ditado, certo? Agora vamos ao nosso paizinho da psicologia analítica. Segundo Jung, a natureza sombria foi legada à humanidade pelos estágios mais primitivos da existência. Como sempre lembramos ao falar do nosso cérebro reptiliano e dos comportamentos advindos dele. Mas isso faz parte da jornada evolutiva do ser humano, porque vocês já sabem, né? Nós temos que continuar a nossa trajetória, aperfeiçoando o nosso entendimento sobre a vida e como nós criamos tudo isso que nós vemos ao nosso redor, para poder renovar os nossos aplicativos, o nosso cérebro nessa sua porção mais moderninha, né? E então nós avançarmos no sentido evolutivo humano. Existem 2 cientistas estudiosos da obra do Jung, Zweig e Abrams. Eles contam, né, que o Jung, que é pai da psicologia analítica, como eu acabei de dizer, define este lado sombrio como aquilo que uma pessoa não tem desejo de ser. Ou seja, o lado negativo da personalidade, que é oposto à essência. Por isso, vamos falar em seguida da lei da essência. Porque a essência mostra que nós somos perfeitos e a sombra é a nossa imperfeição. Eles dizem que este lado sombrio é onde residem as nossas qualidades desagradáveis e primitivas da natureza humana, né? Por isso que eu falei do reptiliano. Então, vocês estão vendo que como a coisa se encaixa, como a ciência ajuda a entender por que nós temos esse comportamento, por que a humanidade tem esse comportamento, que é todo baseado no medo.
E isso tornava Jung consciente dos aspectos negativos, que nós chamamos de distorcidos, da personalidade humana, porque a psicanálise, a psicologia tratava disso até então de uma forma mais genérica, e ele começa a ir ao cerne da questão, né? Ele começa a desvendar isso sem entrar na questão da nossa história, vamos dizer assim, do nosso desenvolvimento da fisiologia humana, né? Vou deixar para vocês, na nossa sala de aula, um livro em PDF do Jung falando sobre a sombra, e também a indicação do artigo desses dois autores, ok? Mas você pode estar se perguntando por que retomar essa questão da sombra e do reptiliano, se eu já falei isso? E a resposta é: porque lá no nosso subconsciente há muita memória distorcida, memórias ligadas à nossa sobrevivência, porque foi assim que a nossa sombra se desenvolveu, ajudando o ser humano, né, e também outros animais a perpetuar a espécie e nos trazendo até aqui, no caso humano. O reptiliano e a porção mais próxima energeticamente dele, né? A parte emocional mais carregada de memórias de dor. E quanto mais dor, menos prazer. Vocês já sabem, quanto menos prazer, mais perto da morte. Isso já foi explicado. Se você esqueceu, retoma lá essa aula onde foi explicado tudo isso aí. Então nós sabemos que todas as mazelas humanas vêm do medo. E esse medo está ligado à sobrevivência, e como nós vimos, a única função do cérebro reptiliano é sobreviver, sobreviver e sobreviver. E vocês conseguem perceber agora por que esse mundo está como está? E ainda há muito disso em nós, mesmo que não se perceba ou não se manifeste, uma hora essa memória vem à tona. É por isso que as pessoas que são muito bacanas aos nossos olhos, quando experimentam o poder, elas se perdem. E a gente acaba se decepcionando, né? Isso é muito evidente nos políticos. Os códigos de renovação do ser para a nova terra vêm para garantir isso, para que as nossas memórias não se apropriem do que nós aprendemos em benefício do próprio ego. Quer ser apenas um ser causador ou quer ser um ser que ainda causa efeitos colaterais? Como vimos na lei de causa e efeito, lembram disso? Eu venho falando disso todas as aulas, na verdade, desde que entramos aqui na lei da manifestação da fonte, eu venho repetindo isso. Quer ver as leis agindo ao nosso favor e em comunhão com a lei do amor? Ou você vai querer continuar criando efeitos colaterais e não permitindo que mudanças mais profundas aconteçam nesta nossa caminhada para a nova terra? Porque isso vai acontecer independente da gente, né? Agora, quem está colaborando tem um bônus, vamos dizer assim. Usar o conhecimento, por exemplo, né, da ciência, no caso a física quântica, para as nossas vidas, pelo menos nas questões mais básicas, como eu sempre falo aqui, da teoria da dupla fenda, porque tem muita coisa distorcida ainda na internet, tudo se fala em física quântica, né, e tem muito mau entendimento, mas nós somos seres criados a partir de células. Células são constituídas de moléculas, moléculas de átomos e elétrons e nêutrons e prótons e partículas menores ainda, ou seja, não dá para separar o que é uma coisa do que é outra, tudo é energia. Então, sim, pode ser aplicado no nosso dia a dia, né? Então, e isso eu posso garantir para vocês, porque antes que se falasse em física quântica, os grandes mestres perdidos aí no tempo,
Eles já falavam, não podiam não falar em átomos, mas eles falavam da lei. Então, por isso é muito importante entender a lei, porque quando nós entendemos a lei e a ciência trouxer alguma coisa, nós vamos pensar assim, olha aí, a ciência chegando perto dos conhecimentos milenares. Então, nós podemos usar esses conhecimentos, né, para melhorar a nossa vida. Nós podemos usar os pensamentos para mudar a nossa vida. Nós podemos usar os nossos sentimentos e as nossas palavras para mudar as nossas vidas. E quando nós mudamos as nossas vidas, não no sentido egóico, nós mudamos tudo que está à nossa volta. E se uma porção de gente começa a fazer a mesma coisa, esse planeta começa a se transformar. Porque há o que se usava muito em política, né? Na militância, há uma função energética que causa uma tsunami energética. E eu queria me lembrar a palavra, que é massa crítica. Massa crítica. Então, isso os mestres, né, eles já falavam disso. E quando nós conquistamos essa massa crítica, nós damos muitos passos além dos passitos que a humanidade consegue dar ali ainda, focando na desgraça, na desordem, porque ela vai acabando criando mais daquilo, mas vai andando. Vai andando. Agora, quando forma uma massa crítica, isso deslancha. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? A renovação do ser, como é o nome do curso, né? Envolve entender como o universo funciona e como as leis que o regem podem nos ajudar. E temos que lembrar que existe sempre o sentido contrário, certo? Existem muitos cientistas que já estão colaborando nesse sentido. Não só na física, como na psicologia, na área de educação, na filosofia e nas neurociências, que é onde eu me baseio. Quer cocriar um mundo muito, muito, muito melhor do que esse? Para você e para o planeta, atualize este aplicativo aqui. Nos ensinaram a lutar. Chega de luta. Já expliquei sobre isso. É dar tiro nos pés. Agora o momento é de co-criar. Ir contra é perpetuar um mundo de imperfeições, porque nós ativamos mais desta energia. Quando nós vamos contra, existe uma pontinha de raiva dentro de nós, de indignação. E esse sentimento, e esse pensamento, e essas ações, o que elas fazem é cocriar mais desgraça. Na próxima videoaula, nós vamos nos conectar com tudo isso que eu falei hoje, a lei da essência, para então seguirmos com a lei da cocriação. E depois com as leis correspondentes, que são indispensáveis à nossa renovação e cocriação de uma nova vida para nós e para o nosso planeta. Eu te vejo, então, na continuação dessa lei da cocriação e até já!